Uma ótima noite, meu vit lindo, minha vit linda, meu vit amigo, minha vit amiga. Hoje teve uma mudança aí de dia, de horário, e a live dessa semana é hoje, com uma história maravilhosa de superação, a história da Andrea Giese, e daqui a pouco ela deve estar entrando por aqui para encontrar com a gente. Mas enquanto eu ainda não encontro, ela ainda não, nossa convidada ainda estou aguardando ela, vou aproveitar para falar, né, com as outras pessoas, né, que vão assistir essa live em outro horário, né? Então, uma ótima tarde, um ótimo dia. A nossa convidada já chegou aqui. Deixa eu encontrar ela aqui. Deixa eu mandar um. Andréia, veja se o convite chegou para você. Uma ótima noite, Fernando. Hoje eu nem consegui ir aí encontrar com você, mas eu vou aí. Olá, Andréia já entrou. Seja bem-vinda, Andréia. Tá me ouvindo bem? Te ouço muito bem, é uma alegria estar aqui. Vocês me ouvem bem? Você me ouve bem? Ouço sim. Ótimo, perfeito. É uma alegria estar aqui. Para mim também assim, é um momento ímpar, né? Porque é a gente dividindo uma história juntas e histórias de superação, né? Nada melhor do que isso, principalmente nessa época, né? Do ano que a gente está, apesar do tempo não ter esse equilíbrio, nessa época é uma época que a gente reflete muito sobre a vida, sobre o que a gente conseguiu, sobre o que a gente precisa conseguir. Então, é muito legal estar falando sobre isso agora. Mas antes da gente começar, Andréa, eu vou aproveitar, está entrando muita gente. Uma ótima noite para quem está entrando agora. Eu vou me apresentar, para quem não me conhece. Eu sou Iane Santos, eu estou hipnoterapeuta, também estou enfermeira sanitarista, atuo aqui na cidade de Salvador, na Bahia, e comecei nessa jornada porque primeiro eu precisei cuidar de mim. Eu nem imaginava me tornar terapeuta, mas buscando me cuidar, eu simplesmente me transformei de tal forma que eu falei, não, eu preciso ajudar outras pessoas a se livrarem desse peso, como eu também carregava por muito tempo, que me impedia de ser quem eu queria ser. E aí foi onde eu comecei essa minha trajetória e estou aqui super feliz, super radiante de ajudar pessoas, seja compartilhando a minha história, seja atendendo, seja agora compartilhando as nossas histórias, né, com esse livro aqui, o livro Superação, Olhar de Dentro para Fora, que é sobre ele, que eu e a André a gente vai falar um pouquinho hoje. E quero que vocês também conheçam essa convidada super especial, né? Ela que é a nossa primeira história de superação no livro, é da Andrea. E aí eu vou deixar a Andrea se apresentar também para vocês conhecerem ela. Perfeito, então. Então, eu me chamo Andrea Guise, eu também estou hipnoterapeuta. De formação, eu sou professora e ainda atuo na área também, na rede municipal aqui do município de Maripá, Paraná. O outro lado, Salvador, fica lá para cima e o Paraná fica bem para o sul. Então, estamos conectadas através das redes e podemos trocar, conversar através dessa tecnologia, certo? E a nossa história do livro, na verdade, teve início, só compartilhando e contextualizando com as pessoas, numa aula da MBA, né? Nós nos formamos há alguns dias atrás, né? A gente se formou na pós-graduação em MBA de hipnoterapia. E nessa formação que a gente fez, a gente tinha uma disciplina de desenvolvimento humano. E o nosso professor, o Dr. Rodolfo, que eu particularmente admiro demais, ele nos propôs um desafio.
ele nos propôs, aliás, vários desafios, mas o desafio que mais foi mais impactante foi colocar a nossa história num livro. E como ele mesmo diz, às vezes a nossa história, muitas vezes a nossa história, ela contribui para que outras pessoas busquem ajuda também. Então, a nossa história pode impactar de uma forma muito positiva para que outras pessoas também busquem olhar para as suas dores e busquem a sua superação. Então, a história do nosso livro surgiu a partir desse momento, dessa aula, onde o professor propôs esse desafio para nós. E ali, entre mais de 100 alunos, né, teve alguns que fizeram livros de forma individual, mas a maioria optou, a maioria não, um grupo optou de 28 escritores, optou em fazer essa coletânea, a gente pode dizer assim, né, de histórias, e a gente colocou tudo isso nesse livro que eu tenho à disposição, e você também tem aí à disposição para quem quiser adquirir. Então, são histórias fantásticas, tanto a minha como a sua e de todos os outros colegas, são histórias fantásticas. As pessoas das quais eu já recebi um feedback, elas amaram bastante. Eu estou tendo retornos, pessoas que estão se identificando, pessoas que estão gostando muito do que está escrito. E é uma leitura gostosa, não é uma leitura cansativa. Então, dá até para você fazer um diário devocional. De todos os dias você lê uma história e ser uma inspiração para você. Então, é bem bacana. Só te atrapalhando um pouquinho, André. Bonito é você só conseguir ler uma história, né? Porque, por exemplo, eu já estou quase concluindo e eu só paro quando, tipo, eu não estou aguentando mais. Mas só de ler o prefácio, de conhecer um pouquinho cada pessoa, que inclusive eram meus amigos no MBA. Muitos a gente pôde trocar um abraço agora há pouco, né? A gente saiu desse contato só virtual para aquele contato físico, de poder dar um abraço, de conhecer, de trocar um autógrafo. E aí, quando eu vejo, eu falo, gente, parece que é uma história mais incrível que a outra. E aí, tipo, não dá vontade de parar de ler, não. Exatamente. Deixa eu mandar um beijo ali para a Marilza, né? Já que ela deixou uma mensagem tão linda ali. Inclusive, ela ainda não teve acesso ao livro, mas ela já pediu o livro. Ela não mora na minha cidade, ela mora numa cidade vizinha aqui. Mas assim que der certo, eu vou enviar o seu livro aí para a Assis. Marilza, fica tranquila. Então, agora eu vou falar um pouquinho do que eu coloquei no livro. Penso que é interessante relatar, assim, que o meu maior transbordo, desafio, o momento, assim, que foi limitante para mim, foi em 2017. Porque foi um momento muito desafiador da minha vida. Antes da gente voltar para o passado, eu penso que é importante a gente relatar, assim, como eu estava em 2017, 2018. Porque quem vê a gente hoje, às vezes não imagina o que a gente já viveu, o que a gente já sentiu. E muitas vezes, quando você vê a pessoa, você também não tem uma noção das experiências que essa pessoa viveu e o que ela está sentindo naquele momento. Então, E é importante, né, você falar isso, porque, assim, muitas vezes a gente mesmo mascara a nossa dor. Então, a gente se finge de forte, né? As pessoas ao nosso redor acham que não tem nada acontecendo conosco. Então, assim, inclusive acabam usando a gente de suporte, muitas vezes, e a gente fica com todo esse peso, com toda essa responsabilidade, achando que a gente precisa dar conta de tudo e simplesmente a gente está se enchendo de dor e sofrimento que as pessoas ao redor da gente sequer imaginam, né? E da mesma forma, tem pessoas à nossa volta que também passam por isso, né? E elas acham que elas têm que dar conta de tudo, né? E não, na verdade, a gente não tem que dar conta de tudo. A gente tem um limite também. Mas o que acontecia comigo entre 2017 e 2018? Eu tinha uma dificuldade enorme de dizer não. Então, eu dizia muito sim para tudo. E o que acontecia? Uma sobrecarga muito grande de trabalho. Eu assumia muitas coisas para fazer. E quando não dava conta de fazer,
eu me sentia muito mal por conta disso. Eu me cobrava, sabe? E aí, às vezes, eu ia, buscava válvulas de escape na comida, no doce, entre outras questões também. Eu era muito tímida. Isso que, enquanto professora, eu estive como diretora de escola também. No entanto, era muito desafiador falar em público, ter uma plateia, era muito desafiador. Então, quem via você lá na frente, às vezes nem percebia, nossa, mas por dentro, o coração parecia que ia sair pela boca. Só quem passa por aquela sensação, uma agitação enorme. Mas por quê? Porque era um medo do julgamento, algo muito desafiador também. E esse foi um período também que eu entrei num período muito forte de depressão e de ansiedade. Eu tive que tomar medicação muito forte. Tive que, para quê? Para ir dando conta, né? Para ir sobrevivendo às escolhas, aos traumas, aos medos, às dores, do que eu já havia vivido, já havia tido de experiência. Muitas coisas. Andréia, deixa eu só te aproveitar aí que você falou das questões de medicação. O que é que você o que é que você percebia que a medicação fazia com você naquela época? Você achava que a medicação era a solução? Qual foi como você se sentia com a medicação? Fala um pouquinho dessa sua experiência, porque muitas pessoas acham que quando começa a sentir alguma coisa, a resolução de todos os problemas é tomar remédio. E aí eu quero saber como foi a sua experiência, já que você usou medicações fortes por um tempo. No início, eu até achava que estava ajudando, né? Mas aí eu percebi que não estava me ajudando, bem pelo contrário, estava tendo efeitos colaterais. Então, eu tive alguns efeitos colaterais que trouxeram prejuízos para mim na saúde também, né? Mas aquilo era o que eu achava na minha programação que ia resolver meus problemas. Então, hoje eu entendo que não, que era um band-aid que eu usava para tapar tudo o que eu queria esconder de forma subconsciente, claro. Mas aí foi em 2018 que eu fui convidada por um casal de amigos a fazer um treinamento. E era um treinamento de inteligência emocional. E nesse treinamento eu conheci a hipnose. A hipnose não no formato da hipnoterapia, como eu trabalho, como você trabalha, mas tinha dinâmicas em que se utilizava da hipnose. E aí eu comecei a perceber que tinha muita coisa guardada dentro de mim. Acessei muita coisa. Aquele treinamento já foi um divisor de águas na minha vida. E a partir daquele momento, eu nunca mais parei de estudar sobre desenvolvimento humano. Foi um curso atrás do outro. Foram muitos os investimentos. Eu investi muito, mas valeu a pena. Posso dizer assim, de boca aberta, de coração aberto, que valeu muito a pena todo o investimento que eu fiz em mim. E hoje eu faço investimento para poder ajudar outras pessoas também. Com relação... Eu vou te interromper mais uma vez para dar uma ótima noite à nossa querida doutora Leinalda, né, que também faz parte dessa obra, está aqui nos prestigiando hoje, chamando a gente maravilhosa, mas ela também é maravilhosa, tem uma história linda também. Seja bem-vinda, Leinalda. E é interessante, Andréia, essa questão que você falou do investimento, que é importante a gente entender, né, que esse autoconhecimento, que essa evolução é um investimento que é para a vida toda, que a gente nunca para, né? Porque eu não sei se você tem essa impressão, mas, por exemplo, eu me sinto numa estrada, a estrada da vida. E à medida que eu vou avançando, meus pontos cegos mudam, né? Então, tipo, eu venci uma barreira, mas daqui a pouco eu tô encontrando outra. Então, tem coisa que eu consigo resolver, tem coisa que eu preciso de ajuda. Então, assim, às vezes as pessoas acham, você consegue dar conta de tudo. Não. Eu só consigo dar conta até determinado ponto. E tem hora que eu preciso de ajuda também, né? E a gente começa a dar prioridade para certas coisas, não é verdade? Não é mais tudo
a gente dá prioridades. Exato. Né? E algo que eu não conseguia fazer era isso, entendeu? Eu achava que eu tinha que dar conta de tudo. Dizer um não era algo muito desafiador. Hoje não é mais. Eu consigo dizer não. Não consigo fazer, né? Ah, mas você... Não, não consigo, né? Então, hoje eu tenho, mas por quê? Porque eu tive que olhar para muita coisa dentro de mim, dentro da minha história, das experiências que eu tive na infância, na adolescência, depois na vida adulta também, os desafios que eu passei no livro. Eu conto uma parte, mas existem outras partes que, de repente, num outro momento, a gente também pode estar compartilhando com as pessoas. Mas eu sempre gosto de fazer uma comparação, uma analogia com uma cebola, que nós somos que nem uma cebola, somos cheias de camadas. E cada curso, cada live que você assiste, cada treinamento, enfim, conforme você vai se conhecendo, você vai descascando camadas, conforme você vai resolvendo questões na sua vida, você vai descascando camadas ali, cada vez você vai ficando mais lisinha, vai ficando mais bonita, de dentro para fora, né? Então, com relação ao que eu coloquei no livro, no primeiro capítulo, então, eu estou no primeiro capítulo, né? E eu coloquei como título, ela fez da sua maior fraqueza a sua maior força. O tema do meu capítulo, ele é um tema bastante desafiador. Opa, caiu uma brinca, vou tirar o outro. Ele é um tema bastante desafiador, é um tema que as pessoas não gostam de falar. É um tema bastante doloroso. No entanto, ele é necessário falar. E enquanto doía para mim, eu não conseguia falar a respeito. Durante muitos e muitos anos, eu não consegui falar sobre abuso. Eu sofri abusos na minha infância e na minha adolescência. E esses abusos, eu me calei. Eu me sentia culpada. E falar sobre isso hoje é tranquilo. Eu consigo falar. Isso faz parte da minha história. Não foi sempre assim. Não foi. Foi um processo. Então, naquele treinamento, eu comecei a ter percepções de que eu precisava olhar para isso. E foi um tempo. E foi através de uma sessão de hipnoterapia que eu fiz na formação ainda, é que que eu consegui olhar para isso e principalmente, eu vejo assim, que o que foi a virada de chave foi perdoar as pessoas envolvidas. O perdão foi a virada de chave. Por quê? Porque, mas você perdoou uma pessoa que abusou de você. Sim, eu perdoei porque eu tomei consciência de que cada pessoa envolvida, ela era resultado da sua programação. Eu não conheço a história de vida de cada um. Eu não sei o que aquela pessoa passou. Então, sim, eu perdoei. E eu posso dizer de coração aberto que isso hoje não influencia mais. Eu não sinto nada. Quando eu penso nas pessoas envolvidas, eu não sinto nada. Eu simplesmente perdoo. E eu vejo que essa foi a grande virada de chave, sabe? Que fez todo o processo acontecer. E voltando, então, para essa questão, foi aí, ressignificando essa parte da minha história, que eu consegui resolver minhas questões. E hoje, consegui largar medicamento. Logo no início do treinamento, quando eu fiz o treinamento, logo depois eu parei de tomar as medicações. Eu comecei a me posicionar e hoje, cada dia, cada treinamento que eu faço, cada live, cada livro, cada um me dá mais segurança, me dá mais autonomia, me dá mais autoconfiança para tomar posturas necessárias nos momentos que são necessários. Então, eu vejo assim que foi uma superação de dentro para fora. Eu não vou contar detalhes do que aconteceu, porque está aqui, né, uma conta de produção. Então, quem quiser ter mais detalhes sobre como aconteceu,
Nós temos aqui tanto a minha história como a sua, que também é fantástica. Obrigada. Eu amei como você chama o vitiligo de nuvenzinhas, eu achei muito fofo, uma maneira muito carinhosa de lidar com isso. Mas eu vou te confessar que as nuvenzinhas, esse batismo, veio de uma mãe. A filhinha dela começou o vitiligo quando tinha 3 ou foram 5 aninhos. E ela procurou um livrinho, algo para mostrar para a filha, né? Porque para ela incomodava muito. E simplesmente ela não tinha nada. Aí ela criou esse livrinho aqui para ela, ó. A menina feita de nuvens. E aí, a partir de então, começou a batizou as manchinhas, né, de nuvenzinhas. E depois que eu me aceitei, eu comecei a tratar assim também, porque elas pararam de ter aquele significado pejorativo que tinha anteriormente, né? E passaram a ser nuvenzinhas que estão aí na minha pele. Agora, André, deixa eu te falar só 2 coisas. Primeiro, eu quero agradecer a presença de 2 amigas que são terapeutas também, que fizeram um curso maravilhoso comigo de ansiedade, né? Que são terapeutas de ansiedade que liberta, que é a Lucinete e a Lucilene, sejam muito bem-vindas. E a Marilza, ó, ela colocou aqui que nós temos muito de errar. E que a gente nem se dá conta que quando erra é que a gente aprende. E quando a gente aprende, a gente é capaz de dividir esse conhecimento com muitas outras pessoas. Que isso tem a ver exatamente com o que você falou, né? De como a gente fica com medo de ousar, de ser diferente. E simplesmente a gente precisa entender que é isso que faz a gente mudar, né? Que faz a gente crescer. Porque, na realidade, quem tem sucesso é porque simplesmente errou, fracassou e continuou fazendo até dar certo. Eu costumo dizer que Santos Dumont não construiu 14 bis na primeira vez. Não foi o primeiro protótipo que ele fez e de repente saiu voando, né? Quantas vezes ele tentou até que isso desse certo? Então, assim, é importante a gente estar pensando sobre isso e não ter medo de errar, né? E entendendo que, ao compartilhar nossas histórias, a gente simplesmente mostra o que a gente fez de errado e como é que a gente saiu disso. Para você não precisar repetir o mesmo erro ou insistir no mesmo erro. Tipo, ó, eu já sei que é por esse caminho. Usa a tua energia para fazer um movimento semelhante, né? Porque muitas vezes a gente está cego, né? A gente nem percebe. Exatamente. E sabe algo assim que durante muito tempo eu tive que trabalhar, eu carregava uma culpa muito grande. Eu achava que eu era culpada. Você acha que uma menininha de 3 anos vai ser culpada por um abuso? Não vai, mas ela se sentiu culpada. Eu me sentia culpada, eu me sentia constrangida, eu me sentia envergonhada, a minha timidez, a minha vergonha perante o público. A sensação que eu tinha era de que todo mundo estava me julgando, mas essa era a sensação da menininha, na verdade. Até no livro eu coloquei como sugestão de leitura o livro da Lise, As 5 Feridas Emocionais. É um livro fantástico que fala muito das feridas emocionais que são desenvolvidas na infância. E ela coloca nesse livro também as características físicas que a gente desenvolve por conta das feridas emocionais que a gente desenvolve lá na nossa infância. E, às vezes, assim, foi muito da minha interpretação de criança. Talvez se eu tivesse tido coragem naquela época de falar para minha mãe, aquilo não teria se repetido. Mas eu tinha vergonha, eu achava que eu era culpada. Então, a interpretação que eu fiz naquele momento, daquela situação, fez com que eu me sentisse culpada, constrangida, envergonhada. E aí eu fui carregando isso. E isso foi se repetindo em outros momentos. E, novamente, eu fui me calando, fui ficando... E eu, durante muitos anos, me achei culpada. Eu ficava com essa sensação de culpada, de que todo mundo olhava para mim me julgando. E não, mas eram as experiências que eu tinha enquanto criança, as programações que eu desenvolvi da minha infância até a minha adolescência, por conta das experiências que eu tive. Você quer falar? E é interessante, André, você falar isso, porque assim, o importante
é as pessoas entenderem que, por exemplo, você foi uma criancinha que se sentiu culpada e que não quis compartilhar. Algumas outras, elas sentem medo, não é culpa, né? Tem outras emoções envolvidas. E às vezes o padrão, ele se repete, mas não com a sensação de culpa, é de medo. E parece não, né? A nossa mente, ela é como um radar. Então, se a gente está fazendo esse papel, a gente se sente culpado, a gente acaba atraindo pessoas que repetem, que vão repetir situações daquela que faz a gente sentir cada vez mais culpa. Então, a culpa que era pequenininha é como se ela fosse sendo uma culpa empilhada em cima da outra, né? Ela vai ficando cada vez maior. Então, a gente se sente cada vez mais culpado. O tempo passa e a culpa não some. E isso me faz lembrar um pouco da minha história com o vitiligo. Porque o vitiligo começou quando eu tinha 15 anos. E eram manchas bem pequenininhas e elas foram crescendo ao longo do tempo. E, por exemplo, teve uma época, o último tratamento que eu fiz por volta de 2010, que eu só cuidava da pele mesmo, do sintoma físico, as manchinhas diminuíram bastante. No meu rosto mesmo e essas do colo praticamente não se dava para perceber. E aí depois eu me descontrolei emocionalmente novamente, aquelas feridas voltaram, porque elas nunca tinham saído, né? Elas só estavam guardadinhas, mas aí algumas coisas aconteceram e elas foram tomando força. E aí, de repente, quase 30 anos depois, o aparecimento das manchas, elas voltarem, me doeu muito mais do que quando começou. E aquilo me inquietou. Eu falei, mas, gente, por que tanto tempo depois isso está me incomodando mais agora do que quando começou? É porque, na realidade, nunca deixou de incomodar, né? Eu que não queria ver. Exatamente. E aí a repetição, ela entra muito naquilo que a gente estuda dentro do desenvolvimento da mente, que na verdade aquilo é familiar, né? Sim. Familiar para você. E aí aquilo se repete. O meu constrangimento na frente de um público, por exemplo, a sensação de estar se sentindo constrangida. E os abusos que se repetiram, era familiar. Mesmo que eu não tivesse consciência, mas era familiar. Era familiar e se repetia. E depois, quando eu já era adulta, e quando eu tive relacionamentos com namorados, eu tive namorados maravilhosos. No entanto, eu não me sentia merecedora de pessoas que fossem boas comigo, entende? Eu encontrava uma forma de terminar aquele relacionamento. Então, eu tive vários namorados na minha adolescência que foram pessoas maravilhosas. E aí, eu encontrava uma forma não consciente. Isso é importante que as pessoas saibam, porque às vezes as pessoas julgam muito as atitudes das outras pessoas. Nossa, mas ela tinha um companheiro tão bacana e fez aquilo. Ou ele tinha uma companheira tão bacana e fez aquilo. Existe algo por trás, existe uma programação, existe algo que às vezes faz as pessoas tomarem atitudes e nós, no nosso olhar, dizemos, nossa, né, aquela pessoa, né, usamos até palavras que ofendem, mas a gente precisa entender que todos nós somos resultados das nossas próprias programações, de uma história de vida, das interpretações que a gente faz dos eventos que acontecem com a gente. E que nem você falou, eu me calei, mas tem criança que vai falar. E aí, como isso é abordado? Como isso é visto? Ai, não foi exatamente assim. Então, né? Cada um vai ter ali uma forma diferente de agir. Isso eu vejo assim que é muito importante. É algo que eu sempre comento com quem me busca. Você precisa olhar assim para a sua história. Você é uma pessoa única. O que aconteceu com você, não é o que define você. Né? Não é viver as dores, é olhar para aquilo, ressignificar e seguir sua vida, ser feliz. A vida é maravilhosa, a gente pode ter experiências incríveis. A gente tem oportunidade. Se hoje a gente tem oportunidade de acordar, é um presente de Deus. Para todos os dias acordar, ter oportunidade de respirar, ter oportunidade de caminhar. É maravilhoso. Então, às vezes a gente não olha para isso. Eu digo assim que a chave
para você ter uma vida feliz, é você conseguir perdoar o que precisa ser perdoado e a gratidão. Então, na minha concepção, é o que faz toda a engrenagem funcionar de uma forma mais leve. E aproveitando isso, André, eu acho que você trouxe dois pontos que são extremamente importantes de fato. Porque, primeiro, o perdoar, e aí, só voltando que aí você até falou, né, que muitas pessoas podem estranhar, né? Ah, como é que você perdoa alguém que abusa? E aí, é importante a gente pontuar que perdoar não é dizer que você concorda que o que a pessoa que te abusou fez estava certo, que estava errado. Não é sobre isso. Perdoar é sobre você deixar isso fluir. Porque essa foi semana passada. Eu atendi uma cliente que, por exemplo, ela não conseguia perdoar a pessoa responsável pela situação. E aí eu perguntei para ela, vem cá, você acha que essa pessoa lembra de você? Aí ela falou, não, eu acho que não. Eu falei, mas você lembra dela, não lembra? Ela lembra. Quando você lembra dela, o que é que você sente? Ah, eu sinto raiva, eu sinto isso, eu acho que eu não prospero por conta disso. Eu falo, então, perdoar significa que quem está se livrando do peso é você ou ele. Aí ela parou, olhou para mim e falou, sou eu. Eu falei, você pode até não conseguir perdoar agora, mas em algum momento, para você se libertar, para você ser livre, isso é algo sobre o qual você tem que pensar. Porque você está se prendendo, né, àquela dor. E quanto mais a gente se prende, mais ela está viva dentro da gente, mais a gente não consegue avançar na direção que a gente quer, né? Exatamente. E assim, guardar mágoa das pessoas, guardar raiva, me sentir injustiçada. Poxa, quantos anos que eu carreguei esse sofrimento, quantos anos que eu carreguei essa dor, quantas consequências que isso trouxe para minha vida. Eu não quero mais isso. Ela vai responder. Eu acredito na lei do retorno. Então, o que a gente faz, em algum momento, a gente vai receber de alguma forma diferente. É a minha crença, é o que eu acredito. Então, se ela errou, ela vai arcar com as consequências da pessoa. Os outros também vão arcar com as consequências. Então, eu não tenho que carregar isso, porque isso só me machuca. É pesado para mim, é doloroso para mim. Então, deixa pra lá, libera e vai. Não é fácil. Né? Hoje eu falo como se aparentemente fosse fácil, mas não foi fácil. Olha, eu carreguei mais de 30 anos isso. Hoje eu tenho 42 anos. Então, até os 38, 37 anos, eu carreguei essa culpa, eu carreguei essa dor. E eu me libertei disso, eu não quero mais isso para mim, eu quero seguir minha vida. E eu quero, e eu vou ajudar muitas outras pessoas a se libertarem também. E não precisa necessariamente ser de abuso. Existem muitas e muitas outras questões envolvidas que a gente vai guardando, que a gente vai nos privando de ser feliz. Então, estamos aí. André, e você falou isso, até a Marli mesmo falou, que agora ela entendia porque é tão conectada com você. E é interessante que quando a gente realmente sofre dores parecidas, a gente se conecta com o outro mesmo sem saber, né? Então a gente, conscientemente, a gente não sabe, mas o nosso consciente sabe de tudo, né? Então acaba que a gente realmente se conecta quando a gente percebe alguém que tem uma dor parecida, a gente nem conhece, e de repente a gente vê. E quando a gente vai mais a fundo na história, a gente conhece, a gente vê que a gente acaba tendo as mesmas raízes, né? Exatamente. Então, e assim, outras pessoas, já depois da leitura do livro, se conectaram comigo, me mandaram mensagens. Então, por isso que eu fiquei tão feliz e grata pelo professor Rodolfo ter insistido, né? Porque ele ia lá, puxava a nossa orelha, vocês precisam colocar a história de vocês no papel. A minha história está lá em Salvador, a sua história está aqui no Paraná. Então, ela está conectada e pessoas vão, às vezes, através da leitura de um capítulo, eu vou virar uma chave, vou perceber que eu preciso olhar para essa questão, eu preciso resolver algumas questões.
E é assim, todos nós temos questões para resolver, todos nós somos merecedores de uma vida mais leve, uma vida mais feliz. Mas para isso a gente precisa olhar para as nossas dores. Eu digo que é para todo mundo, você não precisa ter algo traumático. Ah, minha vida é boa assim. Se a tua vida é boa, vai lá e torna a tua vida muito melhor ainda. Na verdade, sempre tem a oportunidade de melhorar ainda mais. Nós somos merecedores dessa vida, de uma qualidade de vida, de ser feliz, simplesmente. E outra coisa, pegando o gancho que você falou aqui das duas questões, né, que é do perdão e da gratidão, e é verdade, porque, por exemplo, nós nos tornamos, mesmo essas dores que a gente carregou, se a gente hoje está aqui contando essa história, foi por conta dessa dor que nós passamos, né? Se não fosse essa história, eu não seria essa Yane, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, eu não teria a transformação que eu tenho hoje, eu não poderia proporcionar a ajuda e o contato com as pessoas que eu ajudo hoje, até o olhar que eu tenho em relação à minha família, porque como eu tinha muitas questões da família, né, que acaba que a gente está lá num padrão familiar, eu olho para trás e vejo quantas questões da minha família eu quebrei. Eu fui aquela que movimentou aquela energia do sistema, trazendo coisas boas, né? Mas se eu não tivesse essa história, eu não seria essa pessoa, né? Então a gente tem que agradecer, sim, a tudo que a gente passa, né? Não é só pelas flores, né? A gente tem que agradecer pelos espinhos delas também, que protegem elas, por exemplo. Exatamente isso. E é bem isso que você fala. E assim, eu, durante muito tempo, também me calei porque eu não queria que a minha mãe se sentisse culpada. Porque na época em que aconteceu, a minha mãe contratou alguém para cuidar da gente. Por quê? Porque ela precisava trabalhar. Mas ela estava buscando trabalhar, ela acordava às 6 horas da manhã, às vezes antes para tirar leite, ela chegava em casa 10 horas da noite, entrava dentro de casa 10 horas da noite, então assim, ela trabalhava muito, ela trabalhou muito. Os meus pais são agricultores, então eles trabalharam muito mesmo. Mas para quê? Para oferecer uma condição de vida melhor. Sabe, eu tenho muita consciência e muita gratidão a eles por isso hoje. Durante muito tempo, não. E de forma subconsciente também não. Porque eu achava que, de forma subconsciente, eu achava que a minha mãe tinha que estar lá para me proteger, porque eu era muito pequena ainda quando tudo aconteceu. Mas isso era uma programação que eu tinha também. E hoje, com essa tomada de consciência, com essa libertação, eu percebo assim que não, minha mãe fez o que precisava ser feito, a intenção dela foi, e eu sou muito grata, porque se ela não tivesse feito isso, talvez hoje eu não teria a condição de oferecer um conforto maior para os meus filhos. Eu não teria tido as oportunidades que hoje eu tenho. Eu sei que ela não teve na idade dela, porque era bem mais desafiador. Então, assim, não culpo meus pais de forma nenhuma pelo que aconteceu. Como você falou, às vezes os espinhos, eles são necessários, faz parte da nossa história. Eu carrego isso e faz parte da minha história. Estou grata pelo que aconteceu, porque hoje, graças ao que aconteceu, eu posso ajudar outras pessoas a se libertarem das suas dores. Então, eu tive que passar pelo processo para poder hoje estar ali, ajudando outras pessoas a se superarem, a olharem para suas dores, se libertarem. Isso mesmo, Marisa, é libertação. E fica tão leve, é tão gostoso se sentir leve. Você sai de uma sessão de terapia, parece que, né, você tira uma tonelada das suas costas, né? Algo que você carregou ali, ó, muito tempo. E é interessante, Andréia, porque, por exemplo, eu costumo dizer que a gente, quando está do outro lado, enquanto hipnoterapeuta, a gente também se beneficia quando a gente termina a sessão. Porque muitas vezes, quando termina a sessão, parece que algum peso que eu não enxergava meu foi embora também. Porque parece que a gente está tão conectado, porque no fundo, as nossas dores, gente, eu costumo dizer que a gente tem uma meia dúzia de dores. E elas só mudam a condição, mas no fundo, a emoção que está lá escondida é a mesma. Então, às vezes, você ajudando
você também se ajuda. E isso é tão gratificante que a gente se conecta de uma forma tão única com as pessoas, né? Que parece que a gente se torna uma grande família. Aliás, a gente parece não, né? Eu acredito que nós, a humanidade, é uma grande família, mesmo que a gente ainda não entenda isso, mas todos nós estamos aqui como uma grande família, num grande lar, né? Mas, enfim, essa é a minha crença, né? E assim, e é interessante. A gente vê uma ressonância, né? Sim. Uma ressonância do campo. E é interessante que, por exemplo, quando pessoas que conheciam a Marilza, até colocou aqui, né, que conhecia você antes e percebe como você está bem hoje, comigo as pessoas falam a mesma coisa. Várias pessoas falaram, porque, por exemplo, gente, há menos de um ano atrás, meu Instagram sequer era aberto. No meu Instagram sequer tinha foto. E estou eu aqui com a Andréia conversando há um tempão, falando de coisas que eram íntimas, que eu não compartilhava com ninguém. E aí eu vejo amigas me falando, e aí, o que foi que aconteceu? Ah, eu também quero isso para mim. Porque, na realidade, é a gente começar a se conectar com a gente mesmo, sabe? É a gente olhar para dentro. E quando fala superação, olhar de dentro para fora, é exatamente você olhar para dentro de você. E muitas vezes é exatamente o que a gente quer esconder, que é essa culpa, essa dor, que faz a gente ser mais importante no mundo, porque quando a gente olha para isso e a gente aponta ela e traz ela para a luz, era essa nossa sombra que torna a gente como referência para ajudar outras pessoas, né? Que torna isso como fala, poxa, porque se você vai... E uma coisa simples, gente, e eu falo porque isso é do que eu sou enfermeira de formação, e, por exemplo, quando você vai no cardiologista, tem lá um magrinho e um gordinho. O magrinho lá bebendo uma água, falando que malha, e o gordinho fumando e tomando cerveja. Você vai acreditar mais em quem quando ele mandar você cuidar do coração, te dizer que você precisa fazer uma atividade física, dizer que você vai ter cuidado com alimentar? Então, assim, a gente prefere seguir quem já passou pela estrada. A gente sabe que vai ter resultado, porque quem já passou pela estrada já trilhou aquilo ali, já conhece as dificuldades, já sentiu na pele. É muito mais fácil do que alguém que precisa fazer tudo o que ele me diz e nem me dá o exemplo e eu fazer, né? E aí vamos voltar um pouquinho para a parte da ressonância. Sim. Olha só como que é o campo. O comentário ali da Enelei, a Enelei também é enfermeira e também tem vitiligo. Olha só como que é. Ela é aqui do Paraná. E aí, se você pudesse rapidamente falar um pouquinho, eu sei que não é o momento, não era essa a ideia, mas falar rapidamente dessa questão do vitiligo para você. Tá, ali? Beijo, lindona. O vitiligo, Andréia, e assim, a minha história com o vitiligo, né, foram quase 30 anos, dos quais, inclusive, eu negava, eu dizia, todo mundo, ninguém entendia que eu tinha problema com vitiligo. Porque por ser enfermeira, você deve passar pela mesma situação. As pessoas no trabalho não perguntam pra gente o que é vitiligo. O médico, o enfermeiro não vai te perguntar. No máximo, quando conhece alguém e quer saber de tratamento. Então, falar do tratamento para mim não doía, eu estava ajudando alguém. Então, eu falava sem problema. O problema era falar de como eu me sentia, do que era o vitiligo. Porque, assim, eu sempre me cuidei. E aí, por exemplo, o vitiligo era como se me mostrasse, eu tô doente. E aqui tá todo mundo vendo. Só que eu não entendia isso. Eu não enxergava isso, eu não aceitava. Então, assim, o fato de eu não me maquiar para ir trabalhar, as pessoas achavam que era normal. Mas depois que eu me curei, e aí foi a minha cura emocional dessa ferida que eu percebi. Porque, gente, o padrão é tão inconsciente que a gente não nota. Eu não me maquiava para ir trabalhar. Mas para eu sair para um barzinho, eu estava muito maquiada. E se por uma casa tivesse alguém me paquerasse e eu saísse no barzinho e ficasse com a pessoa, alguma coisa assim, e era noite, se ele me chamasse para sair no outro dia de dia, eu não ia.
que eu achava que ele não tinha notado. Isso era só na minha cabeça, né, gente? Porque hoje eu olho as fotos e tava lá. E, por exemplo, eu só maquiava o rosto, tinha na mão. Mas, assim, a loucura da gente é tão grande. E é o que a Andrea trouxe, que era a minha percepção. Então, como eu não me achava bonita, como eu achava que eu não merecia, como eu não me achava atraente, qual é a minha ideia? Ninguém vai me achar atraente. As pessoas só se interessam por mim por, é, porque estão interessadas em alguma coisa, não é pela minha pessoa, né? Então, assim, era um peso que eu carregava que estava vinculado exatamente à questão de rejeição, de abandono, porque eu descobri, e aí eu descobri com a hipnoterapia que eu sou um gêmeo solitário. Então, isso fica para uma outra história para a gente conversar sobre essa questão do gêmeo solitário. Meu pai morreu, eu não tinha nem 3 anos e foi de acidente. Então, por exemplo, um dia meu pai estava em casa, no outro dia não estava mais. Então, foi uma série de abandonos. E a pele, o que a pele faz? É o nosso órgão de proteção, né? E além disso, é aquele órgão que faz o contato da gente com o meu interno e o meu externo. Eu tinha medo de ser abandonada de novo. Eu tinha medo do contato com as pessoas. Então, o que eu fiz? Eu me fechei para relacionamentos, mas em compensação, minha carreira profissional ia de vento em popa, porque eu só trabalhava e estudava. E aí o vitiligo não me incomodava, porque no trabalho e no estudo ninguém me parava para me perguntar sobre isso. Então, a vida foi indo. Até que no trabalho alguém me perguntou. E na época eu fazia terapia convencional, e alguém me perguntou, Yane, como é que você se sente em relação ao vitiligo? Como eu fazia psicanálise, então a gente acaba na psicanálise refletindo sobre as questões, aquilo ficou ali, ó, martelando, martelando, martelando. E eu falei, não, me incomoda. E aí eu comecei a trabalhar isso na psicanálise, e aí foi na hipnoterapia que a chave... Gente, e a chave mudou mesmo. Um dia, antes da sessão, se você me perguntasse o que é vitiligo, Yane, a vitiligo é uma doença autoimune, mas ó, o carnaval vai ser tal dia, porque meu olho enchia de lágrimas. Se eu falasse muito de vitiligo, eu ia me derramar em lágrimas. E aí, como eu era forte, corajosa, independente, eu não podia chorar na frente das pessoas, né? No meu quarto já chorei bastante, na frente das pessoas não. E aí, o que é que aconteceu? Simplesmente, no outro dia, no outro dia eu estava falando de vitiligo, falando que o vitiligo não me incomodava mais, que para mim não fazia diferença. E foi assim um pouco da minha história. E assim, a Marli falou em Seu Gêmeo Sobrevivente exatamente. Era eu e o irmão, que seria o segundo filho da minha mãe, e aí só eu nasci, e simplesmente me achei culpada, porque na minha, o que é que eu percebia? Eu crescia enquanto ele diminuía, então achava que eu pegava todo o alimento para mim, né? É como se eu acreditasse que eu pudesse parasitar. Eu achava que eu era culpada por ele ter morrido. E imagine a dor de você achar que você matou o seu irmão, né? E essa era a dor que eu carregava, né? E é importante comentar que isso não é uma dor, não é uma dor consciente, né? Você não tem uma consciência disso, você simplesmente sente uma culpa e você não tem essa consciência está lá no nosso subconsciente, numa outra parte da nossa mente que a gente não tem controle, que tem controle sobre nós, na verdade, né? Então, e no processo da hipnoterapia, a gente consegue acessar e ressignificar. Eu acredito que foi o que aconteceu com você. Olhar para isso e ressignificar. E é interessante, André, você falar isso, que, por exemplo, essa dor existia, mas eu não tinha consciência dela, exatamente como você falou. Só que eu tinha um padrão. O meu padrão era o quê? De fazer, como você mesmo falou. Eu dizia sim para todo mundo. O não só era para mim. Então, eu não queria fazer, eu não concordava com determinada coisa, mas eu, para ser aceita, para eu achar que ninguém ia me rejeitar, para eu fazer parte dali, eu dizia sim, sim,
Talvez até uma certa compensação pelo que você se culpava de forma subconsciente, uma compensação para compensar o que eu fiz, eu vou tenho que ser boazinha. Né? Porque aí eu tenho que ser a boazinha, eu tenho que acolher todo mundo, eu tenho que ter paciência com todo mundo, eu tenho que ser receptiva com todo mundo. E aí é interessante a gente perceber que, por exemplo, essas dores, elas não estão claras. A gente entende a situação, algumas situações pelas quais a gente passou, inclusive até algumas questões de abuso mesmo. Tem pessoas que sequer lembram conscientemente de abuso, né? Acabam que só lembram quando entram em transe e se conectam, porque a mente da gente, ela é inteligente. Inteligente no sentido de, ela quer proteger a gente. Então, às vezes, a proteção é ruim, não é o que a gente quer consciente. Mas ela, no fundo, está buscando cuidar da gente. E aí, ela simplesmente faz com que a gente haja de determinadas maneiras que a gente não queria agir, mas ela está falando, ó, você tem que ir por esse caminho, porque esse caminho que não vai te trazer desconforto. Porque ela só quer proteger a gente, ela só quer preservar a gente. Exato. E aí é onde está esse poder dessa ferramenta maravilhosa que é a hipnoterapia, né? Da gente mostrar que ela está querendo para aquele caminho, porque ela tem um entendimento que não é entendimento que hoje faz sentido para a gente, né? E a gente consegue mudar. Ó, a Enelei colocou aqui, ó, são como vocês que o mundo precisa, grandes personagens da vida real. Obrigada. Ô, Enelei, gratidão. E assim, e que as histórias da gente possam inspirar a gente, porque porque assim, é uma jornada que alguém me perguntou, dói? Eu falei, não é dói, mas aí eu perguntei para ela, e agora tá doendo? Porque quando a gente começa a procurar ajuda, é porque tá doendo. Se não estivesse doendo, a gente não tava procurando ajuda, na verdade. Então, assim, é uma dor que é pontual e que desaparece. Gente, eu costumo falar que se eu tocasse na pessoa e ela sentisse toda a plenitude, toda a mudança que existe dentro de mim, sabe? Essa vontade de transbordar gratidão, de transbordar amor. Se eu tocasse, a pessoa sentisse isso, todo mundo ia fazer hipnoterapia no mundo. Todo mundo, sem exceção. Só que, infelizmente, não é assim, né? Cada um tem que fazer a sua jornada acontecer. Mas, assim, a gente, enquanto ser humano, espera chegar no limite, né? Quando não aguenta mais, aí a gente vai. Só que aí também tem muita coisa para olhar, né? Tem muita caquinha para resolver. Essa é a questão. Então, por isso que eu falei antes que as coisas estão... O som dos cachorros está atrapalhando vocês? Não. Tá. Já fechou o vídeo. A gente não precisa estar no fundo do poço para buscar uma vida melhor. Minha vida tá boa, assim, mas ela tem que melhorar, entendeu? Então, busca sempre se qualificar. O autoconhecimento é libertador. E aí não precisa nem ser um processo de hipnoterapia. Assiste uma live sobre desenvolvimento humano, busca um conteúdo, lê um livro. Nós temos na internet hoje, nas diferentes redes sociais, muito conteúdo de valor, de qualidade, que pode agregar muito. E às vezes é uma live que dá uma virada de chave, você acessa e olha diferente para aquilo que aconteceu com você. Isso já é um processo terapêutico. Você não precisa ir num terapeuta, num hipnoterapeuta para fazer o seu processo. Você pode ter. Claro que se o teu desafio for mais intenso, o ideal é fazer isso, porque vai ser mais rápido, você vai resolver essas questões de uma forma mais rápida. Mas a gente precisa estar constantemente buscando se conhecer, entender como eu funciono. E quando eu entendo como eu funciono, eu entendo como... eu vou saber como lidar com as diferentes situações que surgem na nossa vida. Fica mais leve lidar com os desafios. Isso não significa que eles vão deixar de existir. Não, a gente vai ter desafios. Nós somos seres humanos, nós temos uma vida e temos pessoas que nos cercam. Então, nós vamos ter desafios. Mas a maneira
olha para os nossos desafios. A partir do momento que eu tenho autoconhecimento, eu tenho um equilíbrio emocional e consigo lidar com determinadas situações, aquilo não vai nos impactar. E eu sempre digo assim também, que as emoções que eu escolho não olhar, elas vão aparecer num sintoma físico. Simples assim. Ah, não, eu vou deixar quieto, não vou. Ah, vou esperar, vou esperar. Ok, é uma escolha, né? Cada um com suas escolhas, com suas programações, mas em algum momento vai desenvolver um sintoma físico. Não tem como. E hoje já existem muitos estudos, inclusive científicos, que comprovam isso, comprovam essas teorias de que o emocional não resolvido, ele vai desenvolver um sintoma físico. Alguma doença, alguma coisa. Então, existe muita relação com relação a isso, né? E aproveitando isso, por exemplo, a questão do vitiligo, ele vem muito nessa perspectiva. E foi isso que me trouxe a minha libertação, a minha cura emocional. Porque, na realidade, eu não percebia, eu não entendia, eu não enxergava que eu tinha dificuldade de me relacionar com as pessoas. Porque eu circulava entre os amigos, eu circulava, mas, por exemplo, hoje em dia eu olho para trás, eu percebo que eu era aquela pessoa que tinha vários amigos, eu circulava por todos os grupos. Mas, e aí, inclusive, um abraço para minha amiga Van, que a gente é amiga desde a época da faculdade. E aí, só de formada são 21 anos juntas. E, por exemplo, quantas vezes ela tinha ouvido eu reclamar de alguma coisa, falar do vitiligo, qualquer coisa, só agora que ela falou que ela nunca imaginava que eu me sentia daquele jeito. Por quê? Porque eu não me relacionava verdadeiramente com as pessoas. Eu achava que se as pessoas soubessem o que eu sentia, iam me achar fraca, não iam gostar de mim. Então, eu criei uma personagem. E aí, o que é que o vitiligo fez? Para que veio o vitiligo? Para falar, ó, você não é essa fortaleza toda, não. Você precisa se relacionar com as pessoas. Você não consegue viver como uma ilha. Porque a sensação que eu tinha é de que eu podia dar conta de tudo sozinha. Que eu podia fazer tudo sozinha. Foi, botou isso mesmo. E é interessante. Porque, assim, a gente se nega tanto que a gente sequer percebe as nossas fragilidades. E hoje, só aproveitando, eu estou lendo o livro Efeito Sombra, do Deepak Chopra e da Debbie Ford, e aí ele trata do efeito sombra, e aí eu vou dar um exemplo bem típico pra gente, que isso é fácil de ver. Por exemplo, as pessoas me acham calma, tranquila, pacífica. Aí, de repente, eu tenho tido explosões de raiva no trânsito. Gente, agora não, porque inclusive eu vou fazer box para botar essa raiva para fora. Tenho botado, porque eu já botei várias, mas tem coisa ainda aqui nas minhas capinhas da cebola, eu ainda não descobri qual é, e aí eu tô trabalhando nisso. E aí o que é que eu percebi? Sabe como é que eu percebi que eu tava tendo explosão de raiva no trânsito? Eu xinguei dentro do meu carro. Eu tava passando pelo pedágio, voltando da cidade onde minha mãe mora, e meus sobrinhos estavam no carro, né? Um de 10, outro de 7. E aí eu xinguei porque um carro me fechou saindo do pedágio, sem sinalizar. Nada demais. Se você for pensar, ele não ia causar um acidente, não ia fazer nada. E aí eu xinguei. Aí o meu sobrinho, que tem 7 anos, ele falou, Ginda, eu sim. Quando eu crescer e for um homem, eu posso xingar? Porque a explosão foi algo tão inconsciente, porque é isso que a emoção é, né? A emoção sai, a gente não segura mais, porque quando a gente tá no limite, ela vai. E eu falei, gente, e aí depois que ele falou, eu comecei a me observar. E eu comecei a observar que eu estava tendo várias explosões. Aí eu xingava dentro do carro, eu brigava. Eu falei, gente, quando eu comecei a olhar, eu falei, não, mas isso não faz sentido, tem algo de errado. E aí, bora olhar para onde? Para dentro. Bora descobrir o que é que está acontecendo aqui dentro. E aí eu fui indo e estou resolvendo. As explosões pararam porque eu não podia tirar todo mundo do trânsito de Salvador para dirigir sozinha na rua, então eu tive que mudar. Você me fez
lembrar de uma cena ontem. Eu fui levar meu filho até Toledo, que é uma cidade próxima daqui. Próxima uns 40 minutos daqui. E aí, no retorno, uma pessoa cortou a nossa frente e tal, né? E aí, ele olhou para mim e falou assim, tá. Daí ele cortou, daí eu falei assim, cuidado, abençoado, Deus te proteja para que nada aconteça com você. Eu falei, né? Ele falou assim, você tá maluca? O cara te corta a frente e você fala isso pra ele. Eu falei assim, filho, é uma ressonância, o que vai e volta, então vou me sentir protegida, né? Eu acredito muito que o que a gente emana retorna pra gente. Então, e aí eu falei, cuidado, abençoado, Deus te proteja para que nada te aconteça. E aí ele falou, você tá doida de falar isso? Aí ele cortou tua frente, tá? Aí eu fui justificar. E é exatamente isso. Para mim, tá tudo certo. Tô bem, não aconteceu nada, então tá tudo certo. Mas se mexe, é porque tem alguma coisa, né? Se incomodou você, incomodou, olha, tem alguma coisa para resolver aí. E é interessante, né? Porque antes da gente olhar para dentro, a gente não percebe isso, né? A gente não nota. Exato. Então, por quê? Porque fica tudo no subconsciente. E quando a gente fala no subconsciente, não é que é escondido da consciência, né? A gente age, a gente faz, mas a gente faz tão automático que a gente nem percebe o que está fazendo, né? Exatamente. Legal. Andréia, eu acho que já está dando nossa hora, a gente já tem aqui 1 hora de live, o papo está uma delícia. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa para a gente, se quiserem pode colocar no chat, mas se não, eu acho que está na hora da gente começar a dar as últimas palavras, né, para a gente falar assim, de tudo que a gente comentou hoje, das experiências. E assim, a troca é sempre mais poderosa, né? Porque você vê como as histórias elas acabam se conectando, como uma complementa a outra, né? E como isso faz o conhecimento ser compartilhado de uma forma muito mais rica, né? Exatamente. Então, assim, eu deixo como um recado, deixo como uma mensagem para quem está nos assistindo ainda, para quem vai nos assistir em algum outro momento também, porque eu acredito que você vai deixar gravada, né? Olhe para as suas dores, porque a sua maior dor pode ser a sua maior fortaleza em algum momento. Então, não existe dor que não deva ser olhado. E é você se libertar daquilo. É doloroso? É doloroso. Eu não vou mentir para você e dizer assim, é fácil você olhar para a sua dor e resolver. Não, não é. No entanto, eu posso garantir para vocês que olhar para as dores e se libertar daquele sofrimento, não tem preço. Você vai com certeza falar assim, por que eu não fiz isso antes? Certeza. Exatamente. Mas enfim, um beijo no coração. Grata por ter me convidado para a gente fazer esse bate-papo. Me sigam a Iane também. Né? Ela tá ali tá no meu Instagram, mas tem ali também que dá para seguir. A gente está constantemente compartilhando conteúdos relacionados à mente, à hipnoterapia. O nosso conteúdo é relacionado a isso, então a gente está o tempo todo ali compartilhando com as pessoas com a intenção de estar colaborando, com a intenção de estar ajudando. Um beijo no coração de cada um de vocês. Gratidão, minha linda. Agradeço de coração. Uma hora dessas a gente marca um outro bate-papo, a gente troca algumas outras histórias, conversas, casos que podem estar contribuindo também com pessoas. Beijão para todos e gratidão, linda. Gratidão, Andréa. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E assim, é interessante como é o universo, né? Eu lendo Efeito Sombra, a sua frase, né? O título do seu livro traz exatamente o conceito do efeito sombra, né? De que sua dor pode ser a sua maior, a sua fraqueza pode ser a sua maior fortaleza. E é importante, gente, a gente olhar para isso e olhar para dentro, exatamente mostrando, buscando como a gente pode se superar. E como a Andréia disse, a gente está sempre compartilhando o conteúdo porque
Não é porque todo mundo precisa e tem que fazer hipnoterapia agora. Mas só de você já estar lendo, você está buscando, você está abrindo a sua mente, você está se conhecendo mais, você está proporcionando mudança na sua vida. E quando você muda quem está ao seu redor. São seus filhos, a relação com seu marido, é sua relação no trabalho. É a oportunidade que você tem de mudar tudo que está ao redor. E aí as pessoas falam muito do mundo e reclamam do mundo, mas o mundo começa quando a gente começa a mudar dentro da gente. Quando a gente começa a mudar dentro da gente, tudo muda. E eu digo isso porque eu tenho ouvido muito que eu estou com positividade tóxica, que eu vejo que está tudo bom. Mas na realidade foi uma mudança da forma como eu via, que eu comecei a não achar que todo mundo está querendo me prejudicar, que todo mundo está querendo me passar a perna, que eu preciso... Não! Eu comecei a ver, fez isso? Mas aí é com ele. O que eu posso fazer é dar para ele consciência de que talvez eu não tenha feito a coisa mais adequada. Mas se não faz sentido para ele, paciência, um dia vai fazer. Porque como você mesmo disse, o universo, ele traz de volta para a gente, né? Tudo pelo que a gente passou. Eu também acredito nisso. Então, assim, se eu quero passar para esse universo, amor, prosperidade, acreditar que a gente é abundante, porque a gente está num universo que é abundante, numa natureza que é abundante, é isso que eu tenho que passar, é isso que eu tenho que segurar para mim. E o que é que do outro que não faz sentido para mim, não me faz bem, eu prefiro deixar aí. Então, esse olhar para dentro da gente melhora todas as nossas relações, porque melhora a gente usa um novo óculos para olhar o mundo que está ao nosso redor. E, sinceramente, eu acho que meu mundo, com a minha positividade tóxica, está muito mais feliz para mim. Deixa eu falar mais uma coisa. A gente compartilhou dos momentos bons, mas isso não significa não de que a gente não tem dias que a gente também não está legal. Eu tenho dias que eu tenho dia que eu tenho preguiça, não quero fazer nada e estou cansada. Tem dia sim. Eu não estou 24 horas por dia feliz, leve, solta. Não, gente. Eu sou um ser humano. Tem dia sim que eu estou cansada, que eu estou estressada. Também faz parte. Então, sim, a gente tem que ter um cuidado com a positividade tóxica, mas isso não significa que você estar bem a maior parte do tempo da sua vida que você tem uma positividade tóxica. Então, a gente tem que aprender a diferenciar isso também. Né? Então, não dá para generalizar. Sim. E é por isso que eu acho interessante, porque, por exemplo, eles trouxeram essa questão da positividade tóxica, mas sem perceber que, por exemplo, essa positividade não é positividade tóxica de que eu acho que tá tudo lindo, não. Porque se eu achasse que tava tudo lindo, eu não tava tendo explosão de raiva, né? Mas assim, cada um acredita no que quer. Porque, na realidade, quando a gente muda a nossa perspectiva da forma como a gente encara o mundo, e isso traz ganhos pra gente, principalmente quando a gente se movimenta, porque, por exemplo, quando eu fiz isso, quando eu comecei a mudar esse olhar, eu também comecei a me posicionar. Por exemplo, hoje que eu tô vendo as pessoas muito melhores, é quando eu tô conseguindo dar um não. Que antes eu achava que estava tudo mal e eu não dizia o não. Ó que contrassenso. Mas por quê? Porque, na realidade, hoje em dia, eu não trago o problema do outro para mim, né? O que é dele. E o que é meu, principalmente se não faz sentido, porque quando é algo que traz, que me agrega, como aqui nessa live, quanta coisa dessa conversa eu tô trazendo para mim. Mas se eu tô numa conversa, eu tô num grupo, que eu nem tô me sentindo à vontade, porque, gente, isso acontece e aconteceu. Quando a gente busca autoconhecimento, às vezes a gente muda de grupo, inclusive, porque os interesses passam a mudar. A forma de ver o mundo começa a mudar, então você acaba mudando de grupo e tá tudo bem, tá tudo certo. Não é que um grupo era melhor ou pior que o outro, simplesmente os objetivos mudaram. Exato. Então, teve gente que eu me aproximei, teve gente que eu me afastei, e tá tudo bem. É o baile que segue, né? É a vida que segue. E aí a gente vai mudando, melhorando. Quem depois acha que faz sentido o que eu tô falando, a forma que eu tô comportando, volta, procura ajuda, conversa. E aí a gente vai mudando, evoluindo.
O que não pode é você estar num grupo, num ambiente que você não está se sentindo bem e você insiste em estar fazendo algo que está indo contra os seus valores, né? Contra você. E isso é algo que é importante da gente estar olhando na hora de fazer esse tipo de decisão. Mas assim, e falando sobre isso, eu só reforço o que a Andrea disse, né? Então aproveita que às vezes você tá, em vez de estar em grupos de bate-papo, de WhatsApp, que você não está gostando, que não está te interessando, entra na internet, procura pessoas que te agregam, procura mentores que realmente vão trazer boas referências para você. Procura, inclusive, pessoas que você já tem que tem mais experiência para te indicar bons caminhos, porque na internet, assim como tem muita coisa boa, tem muita coisa que não é tão boa assim. Então, assim, procura se conectar com aquilo que faz sentido para você, que vai te fazer bem, né? E para buscar essa evolução. E a live vai ficar gravada. Eu vou deixar marcado também o nome da Andrea para você começar a seguir ela também, porque, como ela disse, esse material de autoconhecimento, gente, nunca é demais. E às vezes são duas pessoas falando a mesma coisa, só que cada uma fala de uma forma diferente, e às vezes fica mais fácil de entender por uma ou por outra. E isso ajuda você a crescer, porque autoconhecimento é um passo todo dia, como diria, e a Lucinete conhece, nosso mentor Cleiton Costa, é 1% todo dia, né? Dia sim e dia sim também. E aí a gente vai crescendo e evoluindo ao longo da nossa vida. Gente, gratidão. Foi ótimo esse bate-papo, Andréia. Gratidão pela presença de vocês aqui. Obrigada pela participação. Um beijo no coração de vocês. Se vocês gostaram do conteúdo, né, compartilhe essa live, manda para as pessoas que você acha que isso faz sentido, né, que precisa conhecer esse material, que precisa conhecer essas histórias. Como a Andréia disse, temos. Vamos fazer um print ali? Você consegue fazer? Ai, peraí, André, deixa eu ver, que agora você me fez uma pergunta difícil, viu? Se eu consigo fazer o print. Eu acho que com o livro eu não consigo, não. Peraí, porque eu não sou muito jeitosa, não, mas bora ver. Não foi, mais uma vez. Gente, com o livro não vai, não. Peraí, que eu vou fazer aqui. Você segura o livro e eu faço aqui. Segura. Peraí. A pessoa sem jeito, viu? Ah, agora foi. Então você, porque eu não sou muito, como eu disse, gente, e aí a prova de que a pessoa não era a pessoa das redes sociais, de fotos, essas coisas. Então, por exemplo, o celular, para eu tirar uma foto, são com as duas mãos. Para eu fazer uma selfie, eu levo uns 30 minutos que alguém se irrita e fala, não, Iane, deixa que eu faço. Mas eu vou ficar boa nisso, tá? Tô treinando. Ainda não é, mas vai ser. Exatamente, tô treinando. Beijão, gente. Gratidão, uma ótima noite. Boas festas, né? Aproveitem o Natal, o Ano Novo. Se reconecte aí com a família de vocês, com a criança interior de vocês. E sejam muito felizes. E semana que vem tem mais, tá? Beijão. Tchau.